Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Fale aos nossos corações. Queremos sair daqui transformados pela Tua palavra, pois a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é eterna, a Tua palavra transforma, a Tua palavra muda. A Bíblia fala que pela Tua palavra todas as coisas foram criadas e tudo veio à existência através da Tua palavra. Que a Tua palavra seja para nós nesta manhã. Sirva-nos, Pai, com a Tua palavra e enche os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos já abrir a Bíblia. Daniel capítulo 1, verso 8. Diz o seguinte. 1:8. Vou ler na corrigida e depois vou ler em outra versão que eu aqui tenho. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com vinho que ele bebia, porque, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. O verbo assentar na vossa versão está o quê? Decidiu. Outra versão, o que é que diz? Propôs. Pediu. Né? Então, decidiu, propôs, assentou, resolveu. A minha versão diz aqui, resolveu não se contaminar. Podemos sentar, amém? Ora bem, vencendo inimigo invisível. Se é invisível, não pode ser visto, né? A própria palavra já diz. Mas parece que nós conseguimos lhe ver. Nós vemos os inimigos em tudo, em quase todos, mas sabemos que o nosso inimigo não é visível. Pelo menos não na esfera material, não na esfera humana. E a única forma de nós o vermos é através da palavra. O que é que a palavra diz? Efésios capítulo 6, verso 10. A vossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Primeiro, é um príncipe, é um espírito e não habita na mesma região que nós habitamos. E o que é que isso tem que ver com esse texto que nós lemos? Eu quero falar de características daqueles que vencem. Não adianta ficar aqui, vamos vencer, se você não observar características de quem vence. É o mesmo que te pôr numa corrida que você nunca fez, nunca treinou, não sabe a rota, não sabe a trajetória, não sabe o tempo, nem conhece bem o modelo. E Daniel, nessa altura, tinha mais ou menos 13 aos 15. Uns defendem que Daniel tivesse 17 anos. Tendo 13, 14, 15, sabemos que Daniel foi preso, foi levado contra a sua vontade para uma terra desconhecida e que os seus pais foram mortos e agora ele está num lugar que precisa se readaptar. E quando chegaram na Babilônia, que é aqui nesta primeira deportação de Judá,
né, história da igreja, se formos estudar a história da igreja, um dia nós com paciência vamos fazer isso na escola bíblica, na aula de discipulado. Estamos agora com soteriologia, vamos estudar escatologia e depois vamos estudar a história da igreja. Então quem não participa às sextas-feiras das 18 às 19 perde uma boa, rica matéria para poder crescer espiritualmente, que é muito importante. São coisas que nós como igreja devemos aprender, entender, né? Há um livro que eu recomendo muito todos a ler, Crer Também é Pensar, de John Stott. Crer também é pensar. E nessa fase, Daniel e os companheiros e outros jovens, porque eles só levaram preso pessoas que eram de alto gabarito, filhos de reis, príncipes, administradores, mandatários, PCAs, CEOs e por aí fora. Se fosse eu nessa altura eu não ia, porque o meu pai não é ninguém, né? Levariam o Ivete Oliveira, porque o pai dele é general. Estou a brincar, não é? Mas levariam. Mas eu ficaria, porque meu pai não é conhecido. Então eles levaram, e Daniel fazia parte desse grupo. Daniel veio de uma família nobre, um homem que cresceu a ter tudo à sua volta, ter empregada. Naquela altura conta-se que quem tivesse riqueza, até para tomar banho tinha alguém para lhe dar banho, lavar as costas, por exemplo. Ele não tem que fazer aquela ginástica que nós fazemos. Ele só ficava assim e vinha alguém e lavava as costas. E então era esse tipo de pessoa. Era alguém que estava habituado com mordomia, a viver bem, a ter uma vida confortável. E agora está preso. Daniel está preso. E quando eles são chamados pelo rei, o rei decide o seguinte: vou fazer destes homens os meus homens, destes prisioneiros os meus príncipes, aqueles que vão governar comigo, aqueles que vão dirigir comigo. E disse: Aspenaz, tudo que o rei come, dê a estes homens. Tudo que o rei bebe, dê a estes homens. Ou seja, eu quero que eles comam do melhor e bebam do melhor. E Daniel diz assim: eu, Daniel, não vou comer do melhor do rei, nem beber do melhor do rei, porque tudo que vinha para o rei era consagrado. Era um alimento idolatrado. Nabucodonosor é o título do deus Nabu. Nabu é um deus. Mechaque, Sadraque, Abed-nego. Nego também é outro deus. Mechaque era outro deus, uns dizem Mesaque. Sadraque também é outro deus babilônico. E lhe se foi atribuído nomes babilônicos para criar identificação. Por que mudaram o nome de todos? Belteshazzar deram a Daniel. Porque mudar o nome na cultura antiga era mudar a identidade da pessoa. O nome te identificava. Pelo nome sabem quem és. Pelo nome sabem de quem tu pertences. Então, quando eles atribuem nome, estão a dizer: vocês já não pertencem ao Deus de Israel, vocês agora pertencem ao Deus babilônico. Vocês agora já não são de Deus, vocês agora são nossos. E quando falaram, eles, nós não vamos nos contaminar, é porque um primeiro decidiu. A influência daqueles que se mantêm no caminho de Deus contamina poucos.
Estou aqui a fazer um paradoxo. Quem se mantém no caminho de Deus sempre vai contaminar poucos. Quem não se mantém tem a maior probabilidade de contaminar muitos. Então, às vezes não é a quantidade de pessoas que nós influenciamos, mas é a como nós influenciamos que conta. Daniel não era o mesmo quando estava em Israel, porque ele tinha as mordomias e podia muito bem usar das suas desculpas e dizer: Deus me abandonou, Deus permitiu que eu fosse preso, Deus me trouxe a esta prisão, Deus permitiu que eu viesse até aqui, portanto eu não vou ser fiel a esse Deus que permitiu com que eu estivesse aqui. Agora, o que eu quero trazer na vossa cabeça é que isto é uma guerra, e a batalha espiritual não ocorre sempre nessa perspectiva de que tem um demônio que se personifica, que vem te apertar no pescoço, que te empurra de um lado para o outro, que te faz pensar mal, sonhar mal, não te deixa dormir, que faz o marido ir embora, que faz o filho ser desobediente. Eu quero trazer a perspectiva correta. O que é que o nosso inimigo trabalha? Qual é a maior arma dele? A maior arma dele é exatamente esta: é nos tirar da vontade de Deus. Daniel na Babilônia podia simplesmente dizer: eu já não quero mais ser crente, eu vou comer de tudo que me darem, eu vou aproveitar, né? Chegou o momento, vou fazer. Só que quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos numa batalha espiritual. A luta entre fazer o bem e fazer o mal começa a correr com mais intensidade. Antes de sermos crentes, isso já acontece. Quando nos tornamos crentes, isso intensifica. Sabiam? Eu estava falando aqui ontem. Sabia que o diabo também ouve a nossa oração? Quando você começa a orar com a boca: Deus, eu te peço agora, Senhor, repreende, repreende. Não adianta repreender coisas que você tem que mudar. É inútil. E nós perdemos muito tempo, porque me apertou. Jesus estava a jejuar. Eu bati forte ontem nesse aspecto. Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto. Quem apareceu? Os filhos de Deus estavam reunidos. E quem apareceu? Deus disse: vês da onde? E ele disse: veio da terra, estou a passear. Eu sou mesmo assim, gosto de passear. Agora Deus disse: viste o meu servo Jó? A resposta do diabo é denunciadora. O que ele disse sobre Jó? Deus lhe perguntou: viste o meu servo Jó? Era só dizer: eu vi. Sabe o que ele disse? Ele te teme porque lhe cercaste de bens. Deus está a dizer: eu não consigo lhe derrotar porque ele tem bens. Só que Deus estava a dizer: não é bens, sou eu. E o que Jó preservava era contato com Deus e a sua palavra. Então Daniel assentou no seu coração, propôs no seu coração, pelo ensinamento que ele tinha, porque os israelitas desde cedo ensinavam os meninos, né? Ensinavam os miúdos: olha, a palavra de Deus, né? Lembra o que Salomão disse em Provérbios, capítulo 22, verso 6? Ensina o menino, instrua. A palavra instruir não é simplesmente um didaché, que é uma simples transmissão de conhecimento. É um ato de que eu te mostro como se faz, eu faço contigo e te ensino a fazer. Eu te mostro como se faz, eu faço contigo e te ensino a fazer. Instrua o menino o caminho em que deve andar, porque quando ele for grande não vai se desviar. Então Daniel está hoje na Babilônia e ele pensa: eu lembro das instruções dos meus pais.
Eu lembro da instrução do sacerdote. Eu lembro da instrução de Deus ao povo. Então eu aqui não posso me contaminar. A guerra espiritual começa a ser vencida quando nós não nos contaminamos com o mundo. Quando nós não nos contaminamos com o pecado. Porque tem duas coisas que é muito fácil de fazer: orar bem e mostrar que ora bem. Isso é muito fácil. Você quer um vocabulário. Há dias eu peguei mesmo assim, estava a refletir, e foi nessa semana de férias, eu peguei a me refletir sobre o seguinte fato. Eu me perguntei: Deus, será que eu não estou a ficar religioso? Não no sentido de crer, não no sentido da ligação, mas no sentido de que eu mesmo já tenho orações na minha cabeça pré-programadas. Que nós entramos na presença de Deus, já vemos com tudo pré-programado. Não, todos os dias que eu oro, aquela história que você, se ele vê orar, você já sabe o que ele vai orar, né? E nós, se nós pararmos um dia e fazermos mesmo uma análise profunda, vamos dar de cara que nós às vezes oramos falsamente. Porque a nossa oração está pré-programada. Não, eu quando orar, Senhor Jesus, em tua presença eu estou, Pai amado. E o princípio da oração não é para ser uma repetição vã. Se é para repetir, não pode ser vã. Mas aqui estamos em outro assunto. Deixa-me voltar. O primeiro aspecto de quem vence é aquele que se equipa com a palavra, que guarda a palavra, que se mantém na palavra, que está com a palavra. Querido, nós não vamos vencer o inimigo se nós não tivermos a palavra. Jesus não venceu o diabo com o coração. Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus não entrou em jejum para jejuar para vencer o diabo. Jesus jejuou e com a palavra lhe derrotou. Quando é que nós derrotamos? Quando nós resistimos. Tiago 4, capítulo 7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele é que tem que fugir, não sou eu. Demônio não é para lhe fugir, é para ele nos fugir, mas ele não foge. Quem nele encontra falta de sujeição. E o versículo que nós lemos ontem aqui no capítulo 10, verso 12, a Bíblia fala que o anjo chegou a Daniel e disse assim: desde o dia em que você se propôs a compreender e a se humilhar. Sujeição. Ele entrou no jejum para compreender a vontade de Deus, e entrou no jejum para se humilhar perante Deus, porque a revelação que lhe fora mostrada era acima do que ele podia suportar. E é uma coisa que é fantástico. Eu tive ontem a comparar Daniel capítulo 12 ao Apocalipse capítulo 1, verso 10 a verso 20. As mesmas expressões. Daniel diz que eu vi um homem semelhante à luz, e João fala a mesma coisa, e vi um homem, e o rosto dele brilhava. João fala, o rosto brilhava, e Daniel disse, só eu vi. E João diz, só eu vi. Nós precisamos entender que essa guerra não acaba. O diabo existe há muito tempo, você não é mais esperto do que ele. O perfeito lhe enganaram. Adão, criado pelas mãos de Deus, literalmente e sentido figurado ao mesmo tempo. Porque Deus literalmente não tem mãos, mas porque fez antropomorficamente, atribui-se pelas mãos de Deus. É uma linguagem para nós humanos entendermos. O diabo chegou, enganou-lhes todos. E o diabo hoje em dia, sabe como é que ele engana as pessoas? Com falta da palavra.
com falta do ensino, com falta da instrução, com falta do conhecimento. Por isso é que a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse: este povo se perde porque lhe falta conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra. Sabes, quando nós conhecemos a palavra, vem o diabo, vem o inimigo, vem tantas coisas, nós só vamos recorrer na palavra. Não, a tua palavra diz, Salmo capítulo 27, a tua palavra diz: a quem temerei? De quem eu vou ter receio? Eu durmo à vontade, eu não quero saber se tem alguém me apertar, eu durmo. Eu não perco noite porque vieram me apertar, eu acordo, só digo, não vem mais me tocar. Vou dormir e durmo em paz. Há quem na casa dela não consegue dormir sozinho, porque sente que tem um vento para voar. Deixam a Bíblia aberta não faz nada. Isso é sincretismo, isso é muleta. Você precisa da palavra. Salmista diz em Salmo 119, verso 11: a tua palavra escondi, guardei, mantive as 7 chaves no meu coração. Para quê? Para não pecar. Só que é uma coisa muito interessante: quem guarda a palavra lhe guarda. Daniel disse: eu não vou me contaminar. Venceu o diabo. Você está a passar por várias situações em que você, se calhar, nem sabe que o diabo tem te vencido. Se calhar nem sabes que o diabo tem te vencido. E eu quero te dizer, se equipa com a palavra para ser vencedor. Efésios capítulo 6, verso 14 diz: deixa eu ler aqui. Vê qual é como é que está equipado aquele que vence o inimigo. Se ele é espírito, ele é invisível, a nossa arma também é. Verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Mesmo a mesma ideia que o Tiago dá, né? Sujeitai-vos e resistir. Em momento algum nós encontramos na Bíblia que nós o vencemos aqui. Em momento algum a Bíblia diz que nós vencemos, a não ser no aspecto de que nós já vencemos, quando João, na epístola, na primeira carta da epístola, no capítulo 4 e 3, ele fala que vós jovens já vencestes o maligno, apontando para uma vitória futura, não uma vitória do presente. A do presente nós resistimos até terminar. Por isso é que está dizendo, nós somos mais do que vencedores naquele que nos salvou, que nos amou. Então, a nossa vitória definitiva ainda não aconteceu. Por isso é que todos os dias nós lutamos. Todos os dias. Sabe, você sai daqui, vai para casa, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer é te atacar outra vez. Queridos, ele não dorme, ele não descansa. Nesse momento que você está a ouvir a palavra também, está a tirar flechas, dardos inflamados, dardos. E vamos. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, com a palavra. Guarde a palavra no teu coração. Se equipa com a palavra. Se vista da palavra. Se revista da palavra. Se encha da palavra.
Eu não acredito em alguém que tenha contato frequente com a Bíblia de forma profunda, sincera, terá a mesma posição, será uma pessoa que vai ser derrotada. Não acredito. Eu não conheço ninguém que tenha a Bíblia na sua vida, que vive de acordo com a palavra, que guarda a palavra, que o diabo brinca com ele. Não conheço alguém. Ah, mas não quer dizer que o diabo não vai nos tocar. Vai. Lembram de Jó? Quando ele atacou o Jó perdeu tudo. Jó disse: não saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Espera aí, o Senhor te deu, mas o Senhor não te tirou. Quem tirou? Satanás. Mas quem tirou? Eu estou a perguntar: quem tirou? Não, você não tem que olhar na perspectiva de quem permitiu, tem que olhar na perspectiva de quem crê. Porque quem crê, ele não crê no... Jó é profundo. Jó está nos ensinando o seguinte: não importa se ele vem ou não, eu só vejo uma pessoa. Não importa se ele está ou não, eu só conheço um. Eu só conheço um que pode tocar na minha vida e que pode tirar tudo da minha vida. O mesmo que me deu é o mesmo que me tira. Diabo está a dizer assim: eu vou entrar na vida de Jó para ver se ganho importância. Jó está a dizer: eu nunca te vou dar importância. Para mim importante é quem me dá. E quem me dá eu sei que é o mesmo que pode tirar. Quem guarda a palavra não procura nome de demônios. Ele sabe: eu tenho um Deus que é poderoso para dar e tirar. Ele é que manda. Até a chuva, até o fogo caiu do céu. O fogo que matou os filhos caiu do céu. Diabo, até para ser diabo, dizia um pregador, precisa da permissão de Deus. Então para que dar a importância em quem precisa da permissão daquele que é tudo? Nós estamos a dar muito. Igreja, há cultos que eu entro, misericórdia. Fala-se muito do diabo, fala-se tanto de Satanás. Conhece-se todos os demônios, mas não se conhece o plano da salvação, não se conhece o plano da redenção, não se conhece o Deus que criou tudo, não se conhece o Cristo Redentor, não se fala da glória de Deus, da glória do Eterno, daquele que criou o mar, daquele que criou a lua, daquele que criou o céu. Nós temos um Deus que está acima do nosso inimigo. E ninguém aqui sofreu mais do que Jó. E ninguém vai sofrer. Isso eu posso garantir. Pelo menos ninguém aqui tem 10 filhos. Ou tem alguém que tem 10 filhos. E ninguém vai perder 10 filhos de uma vez. Sabe o que? Eu cheguei em casa, recebi a notícia: os teus 10 filhos morreram. Está a chorar os 2 filhos. Teus 3 milhões na conta voaram. De repente, apanhaste uma doença que não tem cura. Ao tamanho do desespero. E aí, os crentes de hoje: demônio da não sei o que, de espírito de não sei o que. Por isso é que perdem batalha, porque se focam demasiadamente naquilo que não é arma. Foca-te na arma. A arma é o joelho no chão, é a compreensão da glória de Deus e dizer: Deus, eu estou aqui para ser teu. E esses que se aproximam de Deus, vai lá, Apocalipse. Vou te mostrar uma coisa. É Apocalipse. Quero que você saia daqui com a mente de que você precisa se equipar para ser vencedor, para ser vencedora, para ser vencedor, para ser vencedora, para ser vencedor. Vê lá, capítulo 2, verso 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Verso 11. Quem tem ouvidos, ouça. Ao que vencer, não há o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Versículo 17. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido, dar-lhe-ei pedra, um nome, um novo nome escrito, pelo qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Aos que vencerem,
E quem vence é aquele que resiste. E só resiste quem está na verdade. Só resiste quem está na palavra. Por isso é que o salmista entendeu. Eu acho que os homens lá da Bíblia estavam mesmo na visão de Deus, né? Salmista a escrever Salmo 125, ele disse: os que confiam no Senhor permanecem como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ele está dizendo: esses aqui são aqueles que permanecem na verdade e na palavra. Mateus capítulo 7, Jesus vai falar sobre a construção. Capítulo 7 fala sobre a construção. Pois aquele que constrói a sua casa sobre a areia é um insensato. Quem é o insensato? É aquele que ouve a palavra e não guarda nem pratica. Mas aquele que ouve, guarda e pratica é semelhante ao homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Quem é o sensato? É aquele que ouve, guarda e pratica. Então a única forma de nos sujeitar a Deus é ouvir, guardar e praticar. A única forma de resistir ao diabo é ouvir, guardar e praticar. Porque quem ouve a palavra não ouve o diabo. Quem ouve Deus não ouve Satanás. Quem ouve Deus não ouve o inimigo. Ouvidos para a palavra, ouvidos para Deus. Só aqueles que ouvem que vencem. No destacamento, meu pai estava a me contar que lá no quartel deles, antigamente, quando tivesse aproximação do inimigo, tocava-se um alarme. E assim que aquele alarme fosse tocado, era um aviso para todo mundo estar pronto, porque está se aproximar é uma ameaça, uma guerra, algo parecido. E eu fiquei a prestar atenção. Então ninguém precisava falar: vamos nos equipar para matar. Não, bastava ouvir. Eles já sabiam: tem que vestir para ir atirar, cada um no seu posto. Ouvir. Naamã ficou curado por quê? Porque tomou banho? Não, porque ouviu. O cego de Betesda ficou curado porque meteu lama nos olhos e foi lavar na água. Não, porque ouviu. Jesus lhe disse: vai e lava-te. Por isso é que a Bíblia diz que Deus não se agrada com sacrifício de tolos. Tolos são aqueles que fazem sem ouvir, aqueles que praticam sem ouvir. Por isso que Paulo está a dizer à igreja de Éfeso: ponha o cinto da verdade. Por que cinto da verdade? O cinto para a armadura, aqui Paulo está a fazer uma descrição de alguém que está perto dele, porque Paulo estava preso em Roma. E quando ele escreve essa carta, que é a primeira carta da sua prisão, né? Paulo escreve pelo menos 4 cartas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. São 4 cartas que ele escreve na prisão em Roma. E quando ele escreve essa carta, ele está a dizer sobre o homem que está com ele, porque Paulo andava acorrentado com um soldado romano, né? Vocês vão levar a encontrar a guarda pretoriana em Atos capítulo 20. Paulo vai fazer muito essa descrição. Então ele está a descrever um homem que está à frente dele. Ele está a dizer: do mesmo jeito que esse homem está equipado, ele tem um cinto. O cinto servia para segurar o resto da armadura. Se tirasse o cinto, a armadura ficava a dançar. Por isso é que ele está a dizer: nós devemos ter o cinto da verdade para resistir. Ou seja, nós devemos ter a palavra para que todo o resto que está no nosso corpo, que é a arma, se mantenha fixo. Fique firme. Porque se não houver a verdade, não vamos ter firmeza. Por que tem pessoas que caem, levanta, caem, levanta, caem, levanta, não tem firmeza? Porque não tem verdade como cinto para lhe segurar. E Paulo está a ensinar: mantenha isso. E Daniela entendeu muito antes de nós. Por isso é que a profecia de Daniel, ela vai perdurar até a vinda de Jesus. Porque
O próprio Deus falou a Daniel que tudo isso que estás a ver ainda vai ser por muitos dias. Não era só para aquele tempo. E aqui destruindo as falsas profecias. A profecia não aponta o teu passado nem o teu presente. Se comeste o que, vestiste o que ontem. Não, é o futuro. Para edificação, consolação e exortação. Não é para admiração. Está a perceber? E há muitos falsos profetas hoje em dia. Usam do nome de Cristo. Isso houve lá atrás. Vai haver hoje, vai haver amanhã. Por isso é que tem que existir. Paulo aos Coríntios fala, é mesmo, é necessário que se levanta vários falsos entre vós, para que os verdadeiros se manifestem. Para que os verdadeiros permaneçam. Então, nós precisamos ter a verdade. E Daniel sabia da verdade. Ele disse, não, a tua comida até é boa. Eu até gosto desta comida, mas eu não posso. Não é que eu não quero, mas eu não posso. Se eu não posso, eu também não devo. Se eu não devo, não vou. Nós, igreja, precisamos entender o seguinte: que sem a palavra, nós perdemos a batalha. Irmãos, podemos ficar aqui o dia todo a orar. Vamos ficar aqui o dia todo a orar. Vamos trazer todos os problemas, vamos orar, que é importante. Mas se não tiver palavra. Já leram Mateus 13? Quando chegar, leiam Mateus 13. O que é que acontece? Quando a palavra não fixa. Os abrolhos, os pés dos que passam no caminho, as aves de rapina, as rochas. Mas aquele que tem boa terra, a semente cai lá e brota. Deus quer uma igreja vitoriosa. E a igreja, para ser vencedora, é a igreja que permanece na palavra. Nós somos vitoriosos pela palavra. Nós somos mais do que vencedores. Quem é mais do que vencedor não pode aceitar derrota. Mas só tem essa convicção quem sabe o que a palavra é nele e o que ele é na palavra. Jó caiu e disse assim: eu sei. Eu sei que o meu Redentor vive. Olha que convicção desse homem. Nós precisamos aprender muito com isso. Somos o que a palavra diz. Vivemos o que a palavra diz. Fazemos o que a palavra diz. Ele diz: eu sei. Eu vou fazer essa comparação. Se fosse os crentes de hoje, se fosse nós, eu sei qual é esse espírito que entrou na minha família. Eu sei qual é esse espírito que entrou na minha casa. Há um grupo de irmãos que até deram um bué de nome aos demônios. Eu sei que tranca a rua, que tranca a janela, tranca a porta. Não me importa o nome. Eu só sei que o meu Redentor vive. Queridos, a única coisa que nós precisamos saber é só de Deus. E quando nós falamos sobre inimigo, onde eu fiz menção sobre isso, a primeira vez que a Bíblia fala a expressão inimigo aparece em Gênesis capítulo 12, sobre os inimigos. E aquele inimigo que 90% do Antigo Testamento, quando fala sobre inimigos, é povos, nações ou pessoas. No Novo Testamento, todas as vezes que Jesus fala sobre inimigo, não aparece povo nem nações.
do Novo Testamento não tem identificação de inimigo como apontando diretamente para povo ou nação. Um outro caso que fala sobre pessoas que estão dispostas a nos matar, a nos fazer bem. E sobre esse inimigo, a Bíblia nos ensina a dar um tratamento. E a Bíblia é enfática no ensinamento em ensinar que sobre esse inimigo não lute. Não vale a pena combater. Porque a nossa luta não é essa aí. Se nós formos nessa luta, vamos perder. A nossa luta é outra. E quando Daniel entende no Antigo Testamento, olha isso. Daniel entende que os babilônicos que invadiram a sua terra não eram seus inimigos, mas entendeu que o seu inimigo era algo que não se podia ver, mas ele podia se blindar de um ato de não contaminação para que não fosse vencido pelos inimigos. Inimigos invisíveis. Por isso é que ele disse: eu vou meter no meu coração uma coisa, eu não vou me contaminar. Aqueles que têm a palavra vão dizer nesta manhã: eu não vou me contaminar. Inclina a tua cabeça. Queria que você refletisse nessa palavra de hoje e dizer: Deus, eu quero ser vencedor, vivendo com a tua palavra no meu coração e na minha vida.